Sejam bem-vindos novamente ao canal do Núcleo Médico Integrale de Tabuleiro do Norte. E estamos aqui para um segundo episódio do nosso podcast, tentando juntar profissionais de diversas áreas e tentar trazer informações para você que está aí do outro lado. E hoje a gente teve a ideia de convidar o treinador Igor Souza, que é personal aqui em Tabuleiro do Norte, para a gente tentar integrar essas duas áreas que normalmente não tem tanto o hábito de se conversarem, né? Geralmente as áreas ficam restritas. Médico conversa com médico, profissional da educação física conversa com outro da mesma área. E a ideia aqui hoje foi tentar somar essas duas áreas tão importantes no lado do personal para a questão da prevenção de lesões, de doenças ligadas à questão muscular e articular, coluna, joelho, etc. Na área médica, a questão do diagnóstico de quando essas lesões se apresentam e do tratamento, né? Então, a gente vai ver como a gente consegue integrar essas duas áreas em uma conversa bastante informal, mas trazendo informações de qualidade para você que está aí do outro lado. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube e vamos começar aqui a nossa conversa, Igor. Primeiro de tudo, quem é Igor Souza, treinador Igor Souza? Sou Igor Souza, treinador, né? Há mais de uma década eu estou dentro de sala de musculação. Como todo começo, né? A gente começa ali como estagiário, tudo mais. E eu acabei deixando a sala de musculação no ano de 2015 e voltando só para o atendimento personalizado. E há uns 5 anos atrás eu tenho focado mais em grupos especiais. Continuo trabalhando com pessoas que buscam estética, né? Seja emagrecimento, hipertrofia muscular, só que aí eu comecei a me destinar mais para o lado dos grupos especiais, gestante, pós-parto, idosos, hipertensos, pessoas com obesidade, enfim, grupos especiais, né? Basicamente é isso. A sua formação tem a graduação em Educação Física? Graduação em Educação Física, licenciado e bacharelado, né? Certo. Foi uma integração que a gente fez. Uhum. E aí você já está há mais de 13 anos em... Esse ano faz 13 anos. Certo. 13 anos. Então aqui nós estamos com um profissional que tem bastante experiência já, né? Já teve muitos alunos e continua com muitos alunos atuando aqui nas academias da cidade, né? A gente conhece o trabalho dele e por essa confiança a gente resolveu convidá-lo para fazer esse nosso bate-papo aqui, né? Então, Igor, primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Por que eu devo decidir treinar e não ficar sedentário lá na minha casa? Qual é a vantagem de eu praticar uma atividade física qualquer atividade física e especificamente na sua área a musculação? O que você orientaria nesse sentido para fazer quem está aí do outro lado, que ainda está sedentário, a decidir, eu vou começar a treinar agora? Cara, eu sempre costumo dizer, né, para os meus alunos e para todas as pessoas que têm um pouco de convívio comigo, que musculação e exercício físico, independente de qual você vai escolher, ela é um investimento a longo prazo, né? É sua aposentadoria física. Eu costumo sempre usar esse termo, né? Por que eu digo isso? Toda e qualquer atividade que vai lhe promover um mínimo de ganho de massa muscular, ela vai fazer você ter uma boa velhice, né? Você vai conseguir chegar ali na terceira idade tendo um saldo para poder gastar. Então, assim, pensando num ser humano saudável, né, que tem suas capacidades físicas e fisiológicas todas em dia e que pode se locomover, ela deve investir hoje. Se não faz, comece hoje a praticar qualquer exercício físico, certo? Desde que bem acompanhado. E aí a gente vai acabar entrando nesse assunto aí no decorrer, né? Exato. E a gente percebe também que além de pensar na velhice lá na frente, a gente começa a colher os benefícios muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Sim. Logo, logo, quando a gente começa a fazer uma atividade física de forma regular, você percebe um ganho extraordinário em disposição, em qualidade de sono, em concentração para as atividades no dia a dia, trabalho, estudos. Com toda Então, certeza. assim, a gente percebe isso na prática e existem inúmeros estudos aí que comprovam esses benefícios da atividade física, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente vê também que o foco, a gente está olhando para o presente, né? Para ter esse ganho de qualidade de vida no presente. E, como o Igor falou,
poupando, né, a nossa saúde para uma velhice saudável, né? Porque a gente sabe que a musculatura do nosso corpo é como se fosse um sistema de amortecedor, né? Eu Sim, costumo explicar assim para os meus pacientes que você tem o chassi, né, como um carro, né, tem o chassi, que seria o nosso esqueleto, a nossa parte óssea, coluna e articulações, joelho, ombro, quadril, etc. E essas articulações, esse sistema ósseo, ele é protegido pelo sistema muscular, né? Quando você tem uma musculatura forte, você diminui o impacto naquelas articulações da nossa atividade cotidiana, né? exatamente. Então, assim, o ganho é imediato e a longo prazo, né? Então, assim, não há o que discutir, né? A prática de atividade física é essencial. E a musculação tem um foco que eu queria que você falasse um pouco, Igor, porque a musculação é a base para qualquer outra atividade física, né? Porque se você Isso. começa uma atividade física de alta performance, como natação, ou corrida, ou bicicleta, enfim, você vai trabalhar as articulações e o sistema osteomuscular de forma, como eu falei, de alta performance, com alta sobrecarga, e às vezes Isso. sem a retaguarda muscular, né? Então, em que a musculação vai agir nesse sentido de proteção de uma forma geral? Cara, a musculação, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou um grande defensor da musculação. Desde que eu comecei a me dedicar a esse mundo, né? Porque é um mundo, a musculação eu costumo dizer que é um mundo. Como o Vinícius falou, é uma base para todos os outros esportes. Mas por que ele é a base? Hoje, se a gente pudesse realmente distinguir uma única atividade, você só pode praticar um tipo de esporte, um tipo de exercício físico. Eu defenderia não a musculação em si, mas o treinamento com pesos, né? Por quê? Ela acaba se tornando um ambiente altamente controlado. Então, de todas as atividades físicas, exercícios físicos que eu posso praticar, ela é o único que eu tenho como controlar 100% de tudo que vai estar acontecendo ali, certo? Desde sobrecarga que eu quero dar, a tempo de descanso, a cadência do movimento, ou seja, a velocidade que eu quero que você execute, o padrão de movimento que eu quero que você realize, entendeu? Então, assim, como base de todo esporte, musculação ou treinamento com peso, não necessariamente a musculação em si, né? Porque a gente tem aí também o treinamento funcional, o cross-training, que desde que bem acompanhado também é uma grande arma na mão de quem sabe usar, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe também que o próprio esporte, ele pode ser o esporte, a atividade física, ele pode ser uma fonte de lesão, né? Uma fonte de lesão, Sim, por sim, sim, quê? sim. Porque o esporte vai entrar outras coisas, né? O futebol vai entrar contato físico, vai entrar a questão psicológica de competitividade, e Sim, às vezes naquele calor ali da competição, você está muito empolgado e acaba exagerando, passando do ponto e sofrendo uma lesão, né? E a musculação vai entrar nesse ponto, né? Você, como o Igor falou, você tem como controlar todos os parâmetros, né? Você tem uma graduação de peso muito bem pré-estabelecida, as máquinas, a execução dos exercícios, e você vai poder preparar aquele organismo, né, para focar naquele exercício que ele vai, naquele esporte que ele vai exatamente. praticar, né? Beleza, Igor. Então, eu acho que a gente convenceu o nosso espectador que ele vai começar a treinar hoje ainda. Certo. E agora? É só chegar na academia, pagar a mensalidade e começar a treinar? Ou tem algum cuidado antes de fazer esse treinamento? De forma nenhuma deve chegar e já começar o treino, né? Tudo parte do princípio de que não existe prescrição de treino sem uma avaliação prévia, né? Geralmente a gente procura saber se esse paciente ele já vem com exames médicos, se são recentes, né? Vale a pena frisar isso. O grande problema é que a maioria das academias, né, hoje, inclusive dá um problema danado isso aí, elas não exigem esses exames médicos, né? E aí, quando a pessoa consegue ter o acompanhamento de um personal, ele acaba solicitando. E aí a gente faz o que a gente chama de anamnese, né? Que é uma entrevista bem básica, informal, assim como nossa conversa aqui, a fim de descobrir algumas comorbidades, algumas doenças, lesões, histórico de cirurgia, que esse indivíduo que vai praticar musculação, né, ou treinamento que seja, ele possa vir a ter. Quando você já vai aderir um plano de treinamento, isso voltado para a área do personal, estando com o personal.
a gente procura sempre fazer uma avaliação prévia visual. Isso não é tão comentado. Mas a partir do momento que o aluno ele entra na sala de musculação com o personal ele já começa a observar desde a passada do aluno, o movimento dos pés, e isso não é algo que a gente divulga tanto, fala tanto sobre isso, né? Porque é algo que cabe mais a gente. A partir do momento que eu digo assim, Vinícius, anda aí para eu olhar, tu já vai tentar se corrigir, né? E isso a gente não quer que o aluno saiba. A gente quer justamente fazer essa avaliação visual já de cara. Então a gente já começa a procurar isso de forma bem espontânea, né? Para não tentar surpreender o aluno. A gente, de forma bem espontânea, acaba observando se tem algum desvio postural antes de qualquer avaliação. Isso eu estou falando só da parte visual, né? Se o aluno tem algum desvio postural, se o aluno tenha o pescoço, o queixo voltado um pouquinho mais para frente, que é o que a gente chama de hipercifose torácica, enfim, essa postura aqui de ombro, que geralmente as pessoas têm, principalmente hoje em dia com o uso excessivo de celular, que a gente tem o costume de ficar usando o celular sempre aqui. E aí causa uma incidência maior dessa má postura que a gente tem, né? Sim. E as outras atividades do dia a dia que a pessoa faz, por exemplo, sentar-se em cima de uma perna, né? Isso são coisas que vão gerando essas alterações na postura e que o personal ele precisa ter esse olhar para avaliar antes mesmo de levar o indivíduo para uma avaliação, entendeu? Porque a gente sabe que nós somos um organismo completo, né? Uma máquina completa. Sim. E se tiver um defeito ou um mau funcionamento de um determinado lugar específico, aquilo ali vai gerar uma descompensação geral, né? Às vezes o tornozelo doente vai dar um comprometimento lá na lombar, né? Sim, sim. E eu sempre falo, né? O que eu costumo dizer, o nosso corpo ele é como um prédio. Qualquer coisa que afete a base desse prédio, lá em cima eu vou ter uma estrutura mal feita. Ou seja, tendenciosamente a gente tende a olhar para um problema específico. Só que o problema, ele aponta, digamos, a ponta do iceberg. Sim. A base, que é a causa do problema, a gente tende a não olhar. Então, quando a gente começa a ter esse olhar voltado para o que está causando aquela má formação, aquela má estruturação do meu corpo, aí eu consigo solucionar o problema. Eu paro de tentar remediar e consigo solucionar. E assim, outra coisa eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, a motivação que deve nos levar a fazer essa atividade física, né? Sim. No começo a gente falou já um pouco sobre a questão de saúde, de bem-estar, de envelhecimento saudável e tudo mais, mas a gente sabe que hoje, especialmente nas últimas décadas aí, tem se dado um hiperfoco na questão estética, né? Sim. Por quê? Porque aumentaram os veículos de exposição da nossa imagem, né? Hoje em dia praticamente todo mundo está se expondo aí nas redes sociais, na internet e tudo mais, e a gente sabe que o nível de exigência da questão visual, estética, tem sido cada vez mais elevado, né? Então, a gente percebe que existe muitas vezes um hiperfoco em resultado estético, né? E o que pode levar, se a pessoa não tiver até mesmo a questão psicológica bem resolvida, né? A determinados exageros, a uso de medicações, suplementações de forma indiscriminada, que pode também acarretar diversos problemas de saúde no indivíduo, né? Exatamente. Você puxou agora um gancho muito bom, que é essa questão do excesso. Tendenciosamente, as pessoas, quando entram na sala de musculação, elas vêm motivadas por alguma coisa, né? E hoje, como você falou, com essa questão da exposição nas redes sociais e tudo mais, levou a um nível de comparação muito grande. Então, essa questão de eu olhar uma pessoa pública, né, um blogueiro fitness, o cara é altamente definido, o corpo é hipertrofiado, é grande e tal, faz com que o jovem ele vá com essa motivação para a academia e tente replicar o que aquela pessoa faz. Só que a gente só vê o que ele posta na rede social. Tendenciosamente, a gente não consegue discernir, pelo fato dessa comparação, eu não consigo discernir. Será que esse cara só faz isso mesmo? Será que minha realidade é próxima dele? E aí acontece o que a gente sempre tenta evitar, que é a pessoa pecar pelo excesso. O indivíduo entra na sala de musculação, principalmente indivíduos mais jovens, né, entram na sala de musculação e tentam replicar tudo aquilo. Desde, principalmente, a carga, o treino específico que o cara faz. O cara já deve ter anos ali treinando, deve ter seus 10, 15 anos de treino, de musculação específico,
E aí a pessoa que começou hoje quer fazer o treino que o cara faz. É aí onde surgem os grandes problemas da musculação. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que musculação não pode ser lesivo. Todo e qualquer exercício ou atividade física, ela pode e é lesiva desde que mal feita, mal realizada e mal acompanhada. É aí onde entra essa avaliação, né? Sim. Porque, como o Igor falou, não existe uma receita padrão para todo mundo, né? De acordo com aquela avaliação que o personal faz da estrutura física do paciente, da sua situação prévia, né, de sedentarismo ou de posturas viciosas, como o Igor falou aqui, de repente a execução de um determinado exercício, por exemplo, para ombro, um aluno vai executar bem com uma barra, o outro vai executar melhor numa máquina, que você consegue corrigir a angulação e tudo mais. Então, esse olhar, né, esse olhar refinado do personal, ou do instrutor da academia, ou do professor de qual seja a atividade que o indivíduo vai praticar, é esse olhar que vai definir se o aluno vai persistir no exercício que vai trazer lesões para ele, ou se vai mudar, porque tem várias alternativas para você trabalhar um determinado grupamento muscular, existem incontáveis exercícios, variações que você pode aplicar ali, né? Então é a chave do exercício bem realizado e evitando o surgimento de lesões, né? Que podem ser potencialmente graves, né? Existem lesões que, bom, se você vai para uma academia para treinar, para melhorar a sua qualidade de vida, para trabalhar melhor, para conviver melhor com sua família, e você se lesiona e sai do seu trabalho e fica em casa restrita ao leito ali, praticamente sem se movimentar, você fugiu do tema, né? Como diz no vestibular, tirou 0 na redação e fugiu do tema, né? Então, a gente sabe que quando as coisas são bem ordenadas, outras coisas vêm a reboque. Então, se você entra numa ideia de treinar com foco na saúde, no bem-estar, na execução bem feita dos exercícios, a questão estética fatalmente vai vir também, né? E outro ponto que eu queria salientar aqui hoje é que o nosso mundo atual é um mundo de pressa, é um mundo de rapidez, de resultado imediato. E muitas coisas às vezes pode dar certo, né? Atividades aí em redes sociais e tal, daqui a pouco um blogueiro estoura e ganha milhões de seguidores com um vídeo de repente, mas a gente sabe que a nossa natureza humana não é assim e a nossa natureza humana é a mesma de sempre. Então, nós funcionamos com hábitos bons adquiridos, que se chamam virtudes, e na constância, na fortaleza de permanecer naquele propósito de início, né? E não se deixar fraquejar e desistir, porque os resultados não estão vindo tão rapidamente, né?